Nos últimos dias, uma notícia tomou conta dos principais veículos de comunicação do país. O Conselho Federal de Medicina, o CFM, proibiu o uso de PMMA para fins estéticos e reparadores por todos os médicos do Brasil. Mas existe um detalhe aí muito importante nessa informação. O que foi proibido foi a utilização pelos médicos através da resolução do Conselho Federal de Medicina. Isso não significa que a substância foi banida pela Anvisa. E é justamente essa diferença que está gerando muita dúvida, interpretações equivocadas e muita insegurança na população. Por isso, nesse vídeo, vamos entender o que é o PMMA, por que ele é tão controverso, quais são os riscos documentados pela literatura médica e ainda quais situações ele ainda possui indicação formal e o que realmente muda após essa decisão. O que é o PMMA? PMMA é a sigla para polimetilmetacrilato. Ele é um material sintético composto por microesferas permanentes suspensas num veículo gelatinoso. A principal característica do PMMA é justamente aquilo que durante muitos anos foi vendido como vantagem. Ele não é absorvido pelo organismo. Diferentemente do ácido hialurônico, é gradualmente degradado pelo corpo. O PMMA permanece no tecido indefinidamente. E é exatamente aí que começa o problema. Porque quando uma substância é permanente, qualquer complicação também pode ser permanente. Por que o PMMA ganhou tanta popularidade nos últimos anos? Olha, durante anos o PMMA passou a ser utilizado para aumento de volume corporal, principalmente nas regiões como os glúteos, as coxas, os quadris, panturrilha e até a face. Mas o apelo era simples: promessa de resultado permanente, sem cirurgia, com custo geralmente inferior a procedimentos cirúrgicos. Mas existe uma diferença muito importante entre resultado duradouro e segurança biológica. O corpo humano não enxerga o PMMA como um tecido próprio. Ele reconhece aquelas microesferas como um corpo estranho. E essa resposta pode ocorrer imediatamente ou muitos anos depois da aplicação. O que levou o CFM a tomar essa decisão? Segundo o próprio Conselho Federal de Medicina, houve um aumento progressivo de complicações graves relacionadas ao uso da substância. O CFM classificou a situação como um problema de saúde pública e destacou que o produto vinha sendo utilizado em volumes muito superiores ao previsto em bula, especialmente para fins estéticos corporais. Outro ponto citado pelo Conselho é que o uso passou a ocorrer de uma forma disseminada, inclusive por profissionais não médicos, ampliando ainda mais os riscos para a população. Quais são as principais complicações do PMMA? As complicações podem ser imediatas, tardias ou extremamente tardias. Entre as mais descritas, a gente pode dizer procedimento inflamatório crônico, infecção, formação de granuloma, nódulos endurecidos, deformidade estética, migração do produto para outras regiões, necrose da pele, embolia, comprometimento dos tecidos adjacentes, sequelas permanentes e óbito em casos mais graves. E talvez o aspecto mais preocupante seja que algumas dessas complicações podem surgir anos após a aplicação. Existem pacientes que convivem durante muito tempo sem sintomas e passam a apresentar essas inflamações importantes muitos anos depois do procedimento. Por que as complicações são tão difíceis para tratar? Porque diferente de um preenchedor absorvível, o PMMA não desaparece. Quando ocorre uma complicação, muitas vezes não existe um antídoto ou uma forma simples de reversão. Em alguns casos, o tratamento exige cirurgias complexas, múltiplos procedimentos reconstrutivos e mesmo assim não é possível remover completamente todo o material. É como derramar concreto dentro de uma estrutura. Depois que endurece, corrigir passa a ser muito mais difícil do que prevenir. Quais eram as indicações oficiais do PMMA? Esse é um ponto muito importante. Existe uma diferença entre o que era aprovado e o que frequentemente era realizado na prática. Historicamente, os produtos registrados possuíam indicações específicas para correções reparadoras e defeitos de contorno em situações selecionadas. Uma das indicações mais reconhecidas é a lipodistrofia em pacientes tratando HIV, condição que pode causar uma perda muito importante da gordura facial e ter um impacto significativo na qualidade de vida dessas pessoas. Nesses casos, os benefícios terapêuticos eles podem superar os riscos quando realizado dentro de um protocolo muito rigoroso. Por isso, essa continua sendo a única exceção mantida pelo CFM. O que aconteceu com a Anvisa? Aqui existe uma informação muito importante que muitas pessoas estão interpretando de uma forma equivocada. A Anvisa não realizou um banimento definitivo do PMMA. Após uma avaliação técnica, a agência manteve os registros
que já existiam para indicações aprovadas anteriormente. Ao mesmo tempo, ela reforçou o seguinte, que não existe uma indicação aprovada para aumento estético de volume corporal. Também disse que tem relatos de aplicações em quantidades superiores às autorizadas e que também uma provável subnotificação das complicações relacionadas ao produto. Ou seja, gente, o debate regulatório vai continuar acontecendo. A decisão do CFM representa um passo extremamente relevante, porque parte da principal entidade reguladora da atividade médica brasileira. O que muda agora? A partir da publicação da nova resolução, os médicos ficam proibidos de utilizar o PMMA como um preenchedor de finalidades estéticas ou reparadoras, com uma única exceção, que são os casos específicos da lipodistrofia associada ao HIV, mas desde que dentro de protocolos muito bem definidos. Mas isso não significa que o problema está completamente resolvido. A grande preocupação das entidades médicas continua sendo o seguinte: o uso indiscriminado das substâncias fora das indicações aprovadas e muitas vezes fora dos ambientes adequados que correspondam à segurança. Quando falamos sobre PMMA, não estamos discutindo apenas estética. A gente está discutindo biocompatibilidade, segurança, complicações potencialmente irreversíveis e responsabilidade na indicação dos procedimentos. A medicina evolui justamente porque decisões precisam acompanhar as evidências científicas e os desfechos observados ao longo dos anos. O fato de um produto permanecer no corpo para sempre exige um nível de segurança extremamente elevado. E é exatamente essa discussão que está acontecendo agora no Brasil. Se você já utilizou o PMMA ou estava considerando realizar um procedimento com essa substância, procure a avaliação de um médico especialista qualificado para entender os riscos, benefícios e alternativas disponíveis para o seu caso específico. Segurança nunca deve ser tratado com detalhe. Eu sou o Bruno Patel, cirurgião plástico. Para mais conteúdos como esse, me siga nas redes sociais.